Como é que funciona o tratamento da papada com as enzimas lipolíticas, com o Kybella, com o ácido desoxicólico, com o lipostabil, que já não tem mais, foi proibido? Como é que a gente trata? Isso aí funciona? Eu fiz um vídeo antes, talvez você assistiu, sobre 3 ou 4, na verdade, formas de tratar essa gordurinha aqui. A aplicação de enzimas são excelentes. É uma opção fantástica, vale a pena você considerar. Normalmente são necessárias de 2 a 5 sessões para a gente chegar no ponto que dissolveu isso. A gente injeta essa substância, demora 1 ou 2 minutos, é feito com creme de anestesia local, uma agulha muito fininha, não dói nada. Mas depois começa um processo inflamatório, algumas horas depois começa a incomodar um pouco, no dia seguinte está inchado. Algumas pessoas amanhecem no outro dia parecendo mais ou menos uma boca de um sapo. O queixo duplo mesmo, o que já era grande, fica maior pelo processo inflamatório. E aí começa a dissolver, machucar, destruir essas células de gordura que são absorvidas, ela vai para o sangue, acaba sendo metabolizada, vira energia, se transforma isso em movimento, tá? Ou acaba acumulando em outro lugar. Não tem efeito colateral a aplicação das enzimas nesta região, é muito pouca gordura que está aqui. Por que são necessárias várias sessões? Porque tem gente que responde com pouca. E a gente não tem ainda um padrão, não identificamos quem é a pessoa, qual o tipo de gordura, qual a característica que faz com que você vá utilizar uma sessão, o outro 2 e o outro precisa de 5 para dissolver. Nos Estados Unidos, uma ampola do Kybella custa $300 para o médico, cada aplicação custa $500 e uma lipoaspiração de mento custa de $2 a $4 mil. Então se você for fazer 4 sessões de Kybella, você já gastou o preço, né, $2 mil de quase uma cirurgia de lipoaspiração. Mas ainda assim eles fazem bastante lá. Aqui no Brasil é muito mais barato, os preços variam de R$400 a R$1.000 cada sessão. Às vezes com 2 sessões você gastou R$1.000, R$1.500, R$2.000, depende do lugar onde você vai fazer, e você resolveu um problema que incomoda muita gente. Lembrando que quando esse queixo é gordinho, se você põe um pouco de preenchimento na ponta do queixo, isso aqui vem mais para frente, puxa a papada. Então faz parte, quando possível, do tratamento do queixo duplo. Se você tem um pouquinho de queixo para trás, ou isso já está escorregando, pode pôr aqui 2, 3, 4 ampolas de preenchimento, ninguém percebe, fica maravilhoso, imediatamente já puxa o queixo para frente e diminui a gordurinha. E no segundo momento a gente pode pensar em fazer realmente a enzima. O que pode acontecer com a aplicação de Kybella? Ele fica dolorido, desconfortável e inchado, e esse inchaço pode variar de 2 a 5 dias, 10 dias, mas às vezes ele pode ficar até 1 mês. Já vi paciente que ficou 1 mês e meio inchado. E esses pacientes que incham muito, normalmente com 1 ou 2 sessões, já tem resposta. Então ele sofre no primeiro momento, mas são menos sessões, menos aplicações. Segunda coisa, pode ter uma alteração de sensibilidade nesse local. Pode ficar roxo por algum vasinho que a gente pegou. Pode machucar um ramo do nervo facial que passa por aqui, chamado marginal da mandíbula, e dá algumas alterações de sensibilidade ou motoras, dependendo do que acontecer nessa região. Então tem que ser feito com cuidado e avisa o seu médico de qualquer complicação. Algumas pessoas têm perda de pelo, caem os pelos da barba nessa região em alguns homens, mas não é comum, é raro, e fica um buraco que pode persistir meses. Isso foi um artigo recente que um brasileiro amigo meu, Carlos Vambier, que agora está lá nos Estados Unidos estudando, publicou. Ele é um grande estudador e um entusiasta da aplicação dessas enzimas que dissolvem gordura e outras substâncias. Eu aprendi também no passado bastante com ele. Atenção, falamos de complicações, falamos de indicação de número de sessões, aplicação de ácido desoxicólico, nos Estados Unidos conhecido como Kybella, no Brasil é uma excelente opção. Vão ser produzidos outros vídeos que vão estar aparecendo nas próximas semanas, falando também sobre o ultrassom microfocado e sobre as outras possibilidades cirúrgicas para essa região. Aproveite, estude e tome uma boa decisão de como você deseja tratar essa região. Lembrando que preenchedores são adjuvantes e podem ser uma ótima indicação. E às vezes a gente não faz só um tipo de tratamento, às vezes a gente combina técnicas. Faz um, depois outro, e com o tempo tende a ficar cada vez mais bonito e harmônico. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha aproveitado. Deixa um like, deixa os seus comentários, eles servem para eu entender o que você está pensando, se esse procedimento te ajudou, se você já fez, quais são as suas experiências anteriores e opiniões sobre esse vídeo. Obrigado!